é olhar para mim, assim, ver, nossa, eu sou corajosa, eu dou conta, é possível, né? Eu me senti muito mais forte fazendo isso, com certeza. Foi uma experiência incrível. Meu nome é Letícia, eu tenho hoje 33 anos, eu sou de Araguari, Minas Gerais, trabalho hoje com segurança do trabalho numa indústria, e um dos meus hobbies, o que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Meu contexto antes de viajar sozinha, assim, pela primeira vez. Eu estava num momento de intercâmbio, né, em 2013, 14, eu me inscrevi num programa do governo, o Ciências Sem Fronteiras, e então foi minha primeira experiência fora do Brasil e viajando, assim, né. Eu fui com um grupo, né, no meu edital foi mais de 400 brasileiros, acho que já eram uns 450, então eu morei na Hungria, em Budapeste. Então, nesse período na Hungria, eu viajava muito com os meus amigos, né? Então, assim, a gente fazia várias coisas juntos, alugava carro juntos, pegava transporte, então era mais confortável, digamos assim, né? Não era nada me arriscando eu sozinha, né? Então, eu queria fazer uma viagem sozinha, né? Primeiramente, eu estava pensando de ir para Marrocos, que era um desejo meu conhecer, né, Marrocos. Mas, assim, na ocasião, em 2014, não estava muito perigoso, estava tendo conflitos lá. Então, eu falei, não, acho que não vai ser um bom destino por agora, né? Ainda mais para viajar sozinha. E um outro desejo que eu tinha era voar de balão. Então, eu falei, não, já que eu estou aqui na Hungria, Turquia é próximo, eu vou me aventurar nessa, né, de ir para Capadócia. Então, eu comecei a pesquisar, né, de ir para a Turquia, e na Europa é um pouco mais fácil, porque tem as companhias low cost. Eu me organizei, né, para ir para a Turquia, para Istambul. Então, de Budapeste para Istambul foi nos últimos dias, assim, do meu intercâmbio. E de Istambul eu pegaria um outro voo para Capadócia. Então, assim, eu tinha receio até das minhas vestimentas, né? Como vestir, como me portar, comunicação, enfim, para ir para uma cultura completamente diferente da minha, né? Me hospedar com uma pessoa local. Então, eu tinha esse receio, também tinha receio que, na época, a internet não... O meu chip que eu tinha, né, que eu morava na Hungria, não era aquele chip roaming que pega em todos os países, então, assim, eu também não tinha internet, eu dependia de Wi-Fi, então, assim, também era um receio, né, porque, de certa forma, eu estou incomunicável, né. Assim, foi esse o medo da cultura, o medo de ser uma mulher viajando sozinha num país muçulmano, né, ao mesmo tempo ansiosa e cuidando, assim, da preparação, né, o que levar, que roupa levar, assim, porque lá todas as mulheres, a maioria anda coberta, com véu, então, e também para entrar nas mesquitas, precisava estar com lente, se cobrindo, né, não podia entrar mostrando o cabelo e tudo mais. Então, assim, foi uma aventura. Então, eu decidi, né, ir para Istambul e me hospedar em uma forma de hospedagem solidária. Então, uma pessoa iria me receber, né, era um homem. Nessa plataforma, a maioria dos cadastrados eram homens, né? Então, meus sentimentos, assim, no início, era um certo receio, mas, ao mesmo tempo, eu queria viver essa experiência, né, de viajar sozinha, conhecer esse tipo de plataforma, e, enfim, deu tudo certo, né? Cheguei lá, fui bem recebida, a pessoa que me acolheu, né, me cedeu hospedagem, me apresentou alguns pontos turísticos e foi muito bacana. E eu sou amiga do cara que me recebeu até hoje, ele chama Hamed. A gente mantém contato, e aí ele me apresentou um outro amigo dele, que a gente também fez amizade, ele é um piloto da Turkish Airlines. A gente ainda conversa, né? Legal. É muito legal. E aí a gente ficou amigo, assim, nós três, sabe? E aí, né, tipo, eu tive muito medo, porque lá na casa dele, ele falou, a gente vai, um amigo meu vai sair com a gente. Eu falei, meu Deus do céu, amigo vai sair, nós vamos de carro. Aí eu falei, senhora da Padre, ridículo. Enfim, acabou que a gente fomos num barzinho local, na ponte lá que divide
a Ásia da Europa, naquele rio, e conversamos muito, assim, sobre as questões da cultura, né, eles me falando, assim, tipo, questão de relacionamento com esse cara que é o piloto, ele estava falando, assim, que ele namorava a menina, e eles terminaram, mas a família dele não tinha terminado com a menina, então, assim, eles ainda davam presente para a menina, várias coisas, tipo, e como para ele era difícil, porque ele também nessa função de piloto, né, relacionar com as mulheres ali da própria cultura, nós conversamos muito, foi muito legal. Nessa hospedagem solidária, eu não sabia que a pessoa que ia me receber ia, né, ser tão cordial e me apresentar, né, a cidade, alguns pontos turísticos, alguns barzinhos assim que meio que só os locais conhecem. Então foi uma surpresa positiva, né? Então, e aí alguns momentos eu fiquei sozinha mesmo, então eu fazia os programas, as visitas nas mesquitas, pegava transporte sozinha. E em outros momentos o anfitrião estava comigo, né, me mostrando as coisas. E aí depois disso eu segui, né, peguei um avião e segui para Capadócia. Lá eu fiquei já hospedada em quartos compartilhados. E foi muito legal a experiência de voar de balão. No primeiro dia deu errado, né? Porque estava ventando muito. E eu falei, meu Deus, eu não posso ir embora, ficar para aí. Não é possível que eu não vou conseguir. Aí eu fiquei mais um dia, tive que postergar meu retorno. E aí, início eu fui de avião e depois eu ia voltar de ônibus. E da Capadócia para voltar para Istambul de ônibus, 12 horas de viagem. Foi outro desafio também. Então, ali, né, o voar de balão foi uma emoção, assim, indescritível, ver o sol nascer, foi emocionante mesmo. E aí o meu retorno, aí eu consegui, né, marcar meu retorno para o próximo dia, comprar uma passagem de ônibus ali meio que de última hora, né, então é uns desesperos também que acontece durante a viagem que a gente precisa, a gente tá preparada para os imprevistos, né. Fui com a passagem, voltei de ônibus, e aí foi outra aventura também essa viagem de ônibus, porque a maioria das pessoas não falava inglês, né, no ônibus, e tinha muitas paradas, porque como é um país muçulmano, eles param nos horários das orações, né, então tinha parada do meio-dia, 3 horas da tarde, e assim, como ninguém falava inglês, até eu ficava com receio, nossa, se eu, sei lá, vou no banheiro, volto, o ônibus me largou. Então, assim, olhava para uma muçulmana e falava, não, vou seguir ela. E aí eu entrei no banheiro, né, minha mochila no ônibus, e eu com esse medo mesmo, tipo, do ônibus sair e ficar nas coisas, né? E eu ficar ali naquele ponto no meio da Turquia. Mas aí daí deu 12 horas, né, de viagem, longas viagens, teve as paradas para as orações que eu comentei, e aí foi tudo bem, assim. É olhar para mim, assim, ver, nossa, eu sou corajosa, eu dou conta, é possível, né? Eu me senti muito mais forte fazendo isso, com certeza. Foi uma experiência incrível, né? Que você vê que você tem que lidar com seus medos, né? Os imprevistos, e isso vai te moldando e vai te tornando uma pessoa melhor. Você volta cheia de experiência, né? Cheia de história para contar. E novas amizades, conexões das pessoas que você vai, né, conhecendo pelo caminho, né, transformador. Outras mulheres já foram, já conseguiram. Se você tiver com medo, vai com medo mesmo, tá? Porque vai dar tudo certo. É transformador. E eu, depois que eu fiz essa experiência, né, e depois voltei para o Brasil, depois do intercâmbio, e aqui eu continuo viajando sozinha, e eu sempre incentivo as pessoas que me perguntam, minhas amigas, pessoas próximas, vai, eu te ajudo a pesquisar, te oriento, enfim, dou o que eu, né, se eu já tiver conhecido o destino, eu ajudo com algumas questões, senão eu vou atrás de alguém que conhece, né, para ajudar e apoiar essa mulher a viver essa experiência, porque realmente você volta transformada, empoderada, né? Você vê que é um. Cada viagem você volta conhecendo um pouco mais de você, né? Mais forte, assim, para encarar os desafios da vida. Porque as gringas, pessoas de fora, é bem comum fazer isso, mas no Brasil não.
Não. Minha família, os amigos falam, mas como assim? Que graça que tem viajar sozinha? Ah, não sei o quê. Eu falo, gente, é a melhor coisa do mundo. Uma vez você vai viajar com os outros, nunca mais. Tipo, seus horários, você tem seus rolês, tipo assim, você tem 1 milhão de... Eu fico em rosto, na maioria das vezes. Então, tipo assim, você faz só o que você quer. Ah, a pessoa me chamou, eu vou, não quero ir, não vou, e você não se indispõe com ninguém. Nossa, eu amo. Depois, uma vez viajou, acabou um vício.